Socorro. Desculpa, o Igor foi o primeiro, então, tá? Vamos desconsiderar essa Ayala aí. Então o primeiro foi o Igor, SAP, e aqui tava aparecendo, né, os próximos. Infobio é maior que IBM. E eu já tava aqui me questionando, gente, cadê a Rai? Eu quero falar parabenizar. E é isso aí. Eu estava só como usuário teste, desculpa, pessoal. Ai, meu Deus, tudo bem. Serviu pra gente ver que tá tudo certinho, tá funcionando. Bom, a gente também tem direito de se divertir, né? Bom, pessoal, eu acho que é o momento que todos mais esperavam. Nossa, depois dessa base teórica maravilhosa, vamos pôr em prática, finalmente. Nós vamos trabalhar com a linguagem em Python, tá, pessoal, para aplicação. E como já foi falado, nós vamos utilizar a base de dados do câncer de mama, diagnóstico, tá, do CI Repository. E tem também no Kaggle, o CI, vocês vão ver que lá está divididas as bases de dados e os rótulos das variáveis. E se vocês forem no Kaggle, tá mais certinho, tá tipo já com os rótulos bonitinhos, é só pôr a mão na massa dentro do conjunto de dados, tá bom? Eu vou aqui parar a apresentação e agora a Rebeca vai compartilhar com vocês. Abrem o Colab aí, pessoal, para pôr a mão na massa agora, hein? Quero ver ninguém parado. Pode compartilhar aqui. Tá, já é esse aqui, né? Eu vou ter que ficar com ele aqui aberto. A gente então, vai não te falando. Pronto, eu não vou estar vendo vocês. Então, vamos lá. Tá todo mundo com o notebook aberto no Colab. Eu aconselho vocês a usarem direto no Colab, tá? Para quem baixou, para quem não está usando direto, está usando direto na máquina, pode ser que durante a instalação tenha algum problema de dependência. Então, se vocês usarem no Colab, é tranquilo, tá? Uma observação, pessoal. O Rei, é até legal mostrar onde você faz a cópia. O arquivo, ele tá bloqueado, então vocês vão ter que fazer uma cópia para vocês trabalharem e editarem, tá bom? Porque justamente não dá para todo mundo trabalhar nesse mesmo arquivo. Como que a gente faz? Então, fazem uma cópia no drive de vocês aqui, ó. A Rê vai mostrar. Você vai em arquivos. Vocês entram no link, tá? Que tá no Discord, que tá também na descrição do vídeo. Vocês vêm em arquivo e vocês salvam uma cópia no Drive, tá? E aí essa cópia aqui ela vai estar liberada para vocês mexerem, para fazer alteração. E aí vocês conseguem acompanhar o que for sendo feito aqui, tá? Quem quiser acompanhar direto aqui da tela, também não tem problema, mas é legal que vocês acompanhem para vocês irem praticando, né? Exato, tem umas partes de prática que aí vocês vão aprendendo. Tem pessoas que não programam, mas tem outras que já sabem um pouco de Python. Então a gente deixou bem assim, a parte mais complicada a gente deu a base justamente para vocês aplicarem depois. E colocamos uns exercícios aí divertidos para vocês treinarem um pouco do Python. Pode começar então, Rê. Então tá. Beleza, eu vou considerar que vocês estão me acompanhando, tá? Então, essa aqui é a nossa introdução a Machine Learning na prática, né? A gente viu todos os conceitos e agora a gente vai estar vendo como fazer isso de forma relativamente introdutória, né? Porque é interessante que se você tiver conhecimento em programação, né? Fica um pouco mais fácil de acompanhar, fica um pouco mais tranquilo, tá? Mas isso aqui também serve para vocês praticarem, para quem ainda não tem essa imersão em programação e em ciência de dados, tá? Então, vamos lá. Sobre os dados. Então, agora explicando, né? Eu tinha mostrado para vocês lá na apresentação o gráfico com o ajuste, tá? Para nossa variável dependente, nossa variável diagnóstico, em relação a uma dessas variáveis aqui do nosso conjunto de dados, tá? Vocês vão ver que tem muitas variáveis aqui. Então, qual o problema, né? Ele está relacionado com características obtidas a partir de imagens digitalizadas de um exame mamário, tá? Então, a partir dessas imagens, foram extraídas características e dos núcleos dessas células, dos núcleos de células de 509 imagens, tá?
Então, a partir do exame, todas as características foram extraídas dos núcleos das células, tá? Então, a gente tem aqui o raio, temos a textura, temos o perímetro, área, suavidade, compacidade, concavidade, pontos côncavos, simetria e dimensão fractal, tá? Essas variáveis aqui são variáveis técnicas, tá? Que foram extraídas do processo de coleta. Então, a gente tem que se preocupar mais com a análise exploratória, que é uma das etapas, que a gente vai tentar entender as variáveis, as relações entre elas, né? E, beleza, a partir dessas 10 características aqui, 3 medidas descritivas foram calculadas para cada imagem, certo? Então, foi calculada a média, o desvio padrão e a média dos 3 maiores valores do conjunto de dados. Se vocês lembrarem da explicação dos quartis, com os dados ordenados, né? A gente tinha o menor valor em primeiro e o maior valor por último. Então, foram selecionados os 3 maiores e a média foi tirada nessa métrica aqui. Então, a gente tem essas 3 medidas para cada uma dessas variáveis, tá? Que totaliza 30 variáveis. 30 variáveis que a gente chama de independentes ou variáveis preditoras, tá? Predizem a nossa variável dependente. E todas elas são de natureza contínua. A nossa variável resposta, em contrapartida, é categórica e ela se refere ao diagnóstico do paciente referente ao câncer de mama, que pode ser maligno ou benigno. No nosso exemplo, a gente colocou maligno como 0 e benigno como 1. E o nosso interesse é criar um modelo de classificação. Vocês podem ver a descrição mais detalhada, né, artigos que abordam esse mesmo conjunto de dados. Aqui no Sei Machine Learning, deixei o link aqui para vocês. Eu acho que no notebook que vocês estão acessando, não tem essa descrição aqui, tá? Porque essa aqui a gente fez mesmo para vocês ficarem acompanhando. E o outro arquivo que vocês estão em mãos, ele não tem todas as informações que tem aqui, mas no final a gente vai disponibilizar o Git para vocês terem completinho. Então, aqui a gente tem a importação, tá, das bibliotecas. As bibliotecas, elas são utilizadas para a gente conseguir fazer o que a gente precisa, tá? Então, manipulação dos dados, a gente usa essas 2 bibliotecas aqui. Visualização gráfica, a gente usa essas 2, que são bibliotecas bem comuns e bem completas para a gente fazer essa aplicação inicial. E essa aqui é só para remover os avisos, porque quando a gente vai rodando alguns comandos, né, pode aparecer alguns avisos, e para deixar limpinho a gente inclui essa linha aqui, para ignorar os avisos, né? E agora a gente vai para o download do nosso conjunto de dados. Desse link aqui, a gente tem um conjunto de dados já completinho, com os nomes das variáveis. Então, a gente utiliza essa função aqui do Pandas, da biblioteca Pandas, para poder fazer a leitura dos dados. Ele faz o download e faz a leitura, tá? Então, tá. Eu não rodei. Ó, lembra de rodar todas as células, tá? Porque senão ele vai dar esses errinhos. Rodei os dados. E aí, um dos primeiros passos que a gente tem que avaliar é a formatação dos dados, como eles estão formatados. Porque, na prática, vão aparecer conjuntos de dados para vocês que vai estar de uma forma que não vai ser útil para vocês, que vocês vão ter que mexer, que reformatar, que os indivíduos podem não estar nas linhas, podem estar nas colunas, né? Tudo isso pode acontecer, então vocês precisam sempre verificar antes de fazer qualquer coisa. Então, a primeira coisa é você verificar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. As linhas vão ser os nossos indivíduos, nossos pacientes, e as colunas vão ser as nossas variáveis, que são aquelas 30 variáveis lá que a gente apresentou. Certo, então a gente viu aqui que tem 559 pacientes e nós temos 32 variáveis, certo? 30 variáveis contínuas, que são as da descrição, e uma variável resposta, que a gente pode chamar de resposta, ou dependente. Essa variável ID é só um identificador para o nosso paciente, tá?
E o que a gente vai fazer com ele? A gente não vai utilizar ele para nada, assim, pelo menos não aqui nessa aplicação. Por que o ID é importante? Porque pode ter casos em que você tenha conjuntos de dados separados. Você tem informações de pacientes em um conjunto de dados, informações de pacientes em outro conjunto de dados. Então, você precisa fazer o cruzamento dessas informações. Com o ID do usuário, você consegue cruzar. Então, a gente não vai remover essa variável. O que a gente vai fazer com ela? A gente vai transformar ela em... Rê, um minutinho. Fala. Essa parte tá para eles preencherem. Talvez a gente dê um tempo para eles, todo mundo preencheu, Tá. tudo certinho. Não tem um aviso. Isso, Mas eu me vou te avisa. avisando. É que para Tá bom, eles tá então vamos lá. diferente. Vocês me avisam. Ó, Vamos lá. pronto. O que é que essa linha faz? A gente pega os dados e verifica qual a dimensão dele. A quantidade de linhas em primeiro, a quantidade de colunas em segundo, tá? Então, vocês podem colocar dados.shape. Sempre o nome do dataframe.shape. Da mesma forma que a gente faz com o formato dos dados. Porque a gente quer saber como eles estão organizados. Então, a gente faz dados.head. Isso. Aí o pessoal tá pedindo para ir um pouquinho mais devagar nas explicações. Tá. Eu ia pedir isso, saber se você estava acompanhando. Então, beleza. A Alessandra falou que não está aparecendo todas as informações na tabela daqui. Você colocou certinho dados.head? O dados.head vai aparecer as primeiras linhas, viu? Dos seus dados. Você pode colocar a quantidade de linhas que você quiser. Vou botar 3 aqui. Tem 3 linhas. Você rodou as células anteriores? Você precisa importar as bibliotecas primeiro. Isso. Aí dá o Shift Enter ou clicar no playzinho do lado. Aí depois você importa os dados a serem trabalhados, porque aí não vai funcionar mesmo se você não fizer todas essas etapas. Como eu disse, são etapas lá na apresentação teórica. Vamos voltar para a importação, certo? Vamos rodar a importação. Todo mundo roda a importação, tá? Como é que roda? Né? Eu esqueci de falar isso para vocês. Vocês podem apertar aqui nesse playerzinho, certo? Ou vocês apertam Shift Enter. Shift Enter, ele pula para a próxima linha, tá? Ctrl Enter, ele roda e mantém na mesma célula. Então, vocês podem usar no Shift Enter mesmo por praticidade, porque ele roda a célula e vai para a próxima. Exato. Aí, vamos lá. Já importamos as bibliotecas. Agora, vamos pegar os dados. Vamos importar os dados. Deem Shift Enter depois que vocês importaram a biblioteca. Agora, importa os dados. Aqui rodou. Eu estou no mesmo documento que vocês. Pode ser que a biblioteca que faltou, alguma coisa assim. Porque até a Rebeca estava falando. Esse PD, antes do read CSV, ele está chamando a biblioteca... Tá diferente? A biblioteca Pandas, tá? Para importar os dados. Isso, por isso deixa eu explicar isso. Por isso que é importante a importação das bibliotecas, senão não funciona. Aí não aparece mesmo nada de informação para vocês, tá bom? Aí rodamos, beleza. Aí agora vocês têm que preencher. A Rê mostrou, né, Rê? A parte de baixo agora é o shape. Eles falaram que tá um pouco diferente. Vamos lá. Dados, eu tô rodando... Tá acompanhando... Oi? Ana, tu tá acompanhando a mesma que eles? Sim, eu tô acompanhando a mesma que eles, para ver se tá tudo rodando, funcionando. Beleza, aqui rodou, dados.shape. Aí apareceu, ó, 569 linhas e 32 colunas. Tentem rodar aí, pessoal. Eu tô acompanhando no deles, que eu vou preenchendo aqui com você. Lembrando. Aí agora, beleza, o que a gente tem que fazer? A gente viu o formato dos nossos dados, como a Rê falou. Agora, a gente viu a dimensão dos nossos dados, vamos ver como que ele está estruturado. Dados.head. Agora, rodem o dados.head e os parênteses. Não é que nem o shape, ele é diferente do shape, que tem que colocar parênteses do lado do head. Aí vai mostrar a estrutura, mostra para eles. Tá certinho. Aqui apareceu tudo certinho, ó. ID...
diagnóstico, o raio, textura. Esse ponto red é para mostrar só as linhas principais, porque o nosso interesse não é ver o conjunto de dados inteiro. A gente só quer saber como ele está organizado. E ele está organizado da forma que a gente precisa, né? Que é linha, pacientes, coluna, variáveis, né? Então, a gente tem a variável de diagnóstico, que pode ser M de maligno ou B de benigno, e a gente tem todas as outras variáveis, que são as 30 variáveis contínuas, que são as variáveis independentes, tá? E esse ID aqui, ele não está influenciando no nosso conjunto de dados, porque ele é só o índice da nossa linha, né? É só uma forma de nomear o nosso paciente. Então, esse paciente, essa primeira linha é o paciente com essa numeração. Ó, Rei, eu coloquei, o pessoal tá pedindo para aumentar o zoom, aí eu coloquei aqui tela cheia. Melhorou, pessoal? Dá para ver? Eu tirei a gente, tipo, de aparecer, sabe? E coloquei toda a tela. Vocês estão vendo? Tá melhor? Respondem aí no chat. Ok, vamos ver. O pessoal tá respondendo. Lembrando, pessoal, importa primeiro as bibliotecas, aí depois importa os dados. Só lembrando, tá? Ó, esse notebook que eu tô rodando aqui não é igual ao que vocês estão rodando. É diferente, porque a gente separou, esse aqui tá completo, e o que vocês estão rodando tem algumas coisas para vocês fazerem, para que vocês consigam acompanhar direitinho e consigam rodar e ver as coisas funcionando com calma, tá? Então, algumas células não estão completas, né? No de vocês não tem essa descrição dos dados, né? Algumas coisas não vai ter no de vocês, mas não se preocupem que no final a gente vai disponibilizar o link do Git, que vocês vão poder baixar o notebook completo, tá bom? Exato, podem ficar tranquilos, sem desespero. É só mesmo para vocês conseguirem praticar. Opa. E aí? Muito bem, pode continuar. Genilda, a gente vai liberar depois. O gabarito não precisa anotar, fica tranquila. Aí vocês vão ter tudo completinho. Agora é só para vocês acompanharem e indo testando aí. Como eu tô acompanhando com vocês, estou fazendo aqui, preenchendo junto para ver se está funcionando tudo certinho, tá bom? Muito bem, pode continuar. Agora o pessoal falou assim. Gente, aproveitem mesmo o Discord, aproveitem a comunidade, né, que a gente conseguiu fazer com vocês, para vocês irem se ajudando, né? Eu tô vendo que vocês estão aqui, algumas pessoas estão com dúvida, outros que já sabem como fazer estão respondendo, e é isso mesmo, esse é o objetivo do grupo, né? É a gente conseguir formar essa comunidade, todo mundo poder se ajudar, né? Isso, ó, perguntaram aqui, Genilda, dados.shape, não tem o parênteses, tá? É só dados.shape, você roda. Isso, é do jeito que tá aqui, tá? Aí o resultado, esse aqui é o output, isso é o que vai sair do que você rodou, que aí ele tá mostrando linhas e colunas, isso aí. O shape é para você ver a dimensão dos seus dados, o que você tem, a quantidade de coisas, informações que você tem dentro dos seus dados, tá bom? No nosso caso, a gente tem 569 linhas e 32 colunas. As nossas linhas são os nossos pacientes e as nossas colunas são as nossas variáveis, tá? Isso. Pode continuar, Rê. Tá, então deu certo, né? Do REG. Deu certo. Todo mundo já transformou a variável ID no índice das linhas. Só rodem essa célula uma vez, tá? Se vocês rodarem outra vez, ela vai dar um errinho. E é normal, porque se vocês rodarem duas vezes, na segunda vez, essa variável ID não existe mais. Ela agora é um índice. Então, alguns erros fazem sentido, né? Porque, de fato, a gente tem que seguir as etapas certinho. Tá, então eu vou continuar, né? Ninguém teve problema até agora?
Ana? Ai, desculpa, eu voltei. Tava arrumando aqui. A minha bateria do notebook estava acabando. Ó, Pronto, Kátia. Aconteceu contigo exatamente o que eu te falei. só pode rodar uma vez. Qual foi o erro que aconteceu? Nenhuma variável ID existe nas colunas, porque ela já foi transformada, tá? Então, tu pode só pular espaço. Tu já conseguiu transformar em índices, que é o que a gente quer, né? A gente quer nomear as linhas, tá? As variáveis, elas não são nomeadas, né? Esse passo aqui do ID é para nomear as linhas, só mesmo a título de organização, tá? Então, beleza, deu certo já para ti. Se deu esse erro é porque tu já conseguiu fazer essa mudança, tá? Pronto. Então, ó, lembrem que esse parâmetro in place igual a true, ele funciona exatamente para a gente fazer a alteração no conjunto de dados, tá? Então, quando vocês virem isso aqui, in place igual a true, em futuros códigos, em outras linhas, é porque ele faz a alteração, né? Ele transforma essa variável ID em nome das linhas direto no banco. Então, é basicamente isso, tá? E aí aqui a gente roda de novo e a gente só confere que tá certinho, né? Que Isso. agora tá em negrito, né? A ideia é que isso aqui fique em negrito, assim como o nome das variáveis. Se tiver em negrito, então tá tudo ok. Para eles não tem essa opção. Aí, pessoal, vocês inserem aqui em cima, mostra para eles onde inserir uma célula, aí vocês testam o dados.head de novo. Aí vocês verificam a mudança. Como é que a gente cria uma célulazinha dessa vazia, tá? A gente tá bem aqui, a gente tá aqui na célula que a gente quer criar depois e aperta em código. Criamos uma célula vazia. Então, a gente vem aqui, dados.head e roda. Né? A gente vê aqui, quando a gente coloca a funçãozinha, aparece aqui as informações dos parâmetros, tá? Então, a gente vê, por exemplo, que dados.head tem um parâmetro n, que n é a quantidade de linhas que a gente quer ver. Então, se a gente coloca 3, a gente vê 3 linhas. Se a gente coloca 5, a gente vê 5 linhas. Então, é basicamente para isso. Se a gente não coloca nada, ele mostra 5 linhas, que já é a quantidade padrão que a função utiliza, né? Para mostrar esse cabeçalho, vamos chamar pelo português, né? Perfeito. Tá tudo certo, pode continuar. Tá. Certo, então agora que a parte da análise exploratória, tu vai dar continuidade, Ana? Eu posso continuar. Aí deixa eu ver até aqui no deles. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai ver o que nossos dados têm. A gente entendeu a gente entendeu as variáveis, ajustamos o ID para ser os nomes das linhas. Vamos entender um pouco melhor o que a gente tem. A primeira coisa a se fazer, como vocês podem estar vendo aí, é a análise exploratória, é verificar se tem valores faltantes. Lembra que eu disse lá atrás que não dá para aplicar o modelo com dados faltantes? Então, agora a gente vai escrever dados.info. Estou escrevendo aqui também. Dados.info e rodar. Ele vai mostrar todas as informações referentes aos nossos dados, tudo que tem. Aí vocês podem ver aqui, ó. Num count, ele está contando se tem valores vazios. Aqui apareceu que, tipo, não tem nenhum valor vazio, porque como a gente viu anteriormente, até dá para ver aqui também, ó, tem 569 entradas, ou seja, a gente tem 569 observações, pacientes, no caso. Então, quer dizer que a gente pode observar que não tem nenhum valor vazio dentro das nossas variáveis, certo? Aqui, a gente observa os tipos das variáveis, olha que legal. Todas float e o diagnóstico como o objeto. A memória usada, aí novamente aqui a quantidade, ó, de cada tipo de variável. O float tem 30 variáveis e o objeto tem uma. E agora a gente continua, vamos lá. Tudo certo? Deixa eu ver. Conseguiram rodar o info, dados.info.
Bom, vamos para o próximo, então. Agora que a gente verificou que não tem dados faltantes, ok, a gente passa para frente. Caso tivesse dados faltantes, caso tivesse dados faltantes, a gente ia ter que ver qual que era a melhor forma de adaptar ou qual método a gente usaria para padronizar e normalizar esses dados, né? Porque não poderia ficar esses dados desnivelados ou vazios, no caso. E vamos lá. E aqui a gente deixou até uma referência para vocês lerem mais, saberem mais. E a gente deu a sorte desse banco não ter dados faltantes. E aí aqui ensina algumas técnicas de como substituir para vocês estudarem, tá bom? Agora a gente vai ver sobre a questão das duplicatas. Linhas duplicadas podem também dar problema na hora de relacionar, trabalhar com os dados. Então vamos fazer uma análise geral para ver se tem alguma coisa duplicado ou não. Então já está aqui para vocês rodarem. Aqui temos assim, verdadeiro e falso, os IDs, todas as linhas, 569. E agora a gente vai verificar quantos apareceu bem geral. Não dá para saber se realmente tem tudo duplicado, se tudo não está duplicado, se está tudo certo as informações. Então vamos fazer o seguinte, agora vamos somar os valores lógicos para saber se tem, quantos tem ou se tem valores duplicados. E aí como que a gente faz? A gente vai escrever dados. Tá aparecendo aí, né? Pode baixar. Aí vocês vão pegar a mesma fórmula, dados.duplicated, e somar. Aplicar uma fórmula de soma, uma função de soma. Ponto sum. Aí ele vai somar todas essas informações anteriores. E, ó, obtivemos 0. Quer dizer que não temos nada de dados duplicados. Ótimo, então, caso tivesse, a gente teria que lidar com isso também, para não dar problema na hora da aplicação do nosso modelo. Bom, agora a questão da variável dependente. A gente vai realizar uma contagem, né, referente ao nosso problema. Deixa eu só mostrar aqui uma Pode dúvida. mostrar. Eu não tô vendo, eu tô aqui olhando pro meu. Ah, tá bom. Não, então continua, eu respondo aqui no Discord. Tá, variável pode dependente. responder. Né? Isso, não, é porque acho até legal, pode responder. Ela tá com dúvida, dizendo que se tivesse muitas variáveis, a gente não conseguiria visualizar que todas são 0, né? Uhum. Aí ela quer saber uma forma de somar, de simplesmente saber a quantidade de DNAs. Aí eu vou mandar aqui para ela no Discord, tá? Mostra aí para o pessoal, eu acho muito legal isso. Pode colocar aí. Adiciona. Oi. Eu quero testar primeiro. Uhum. Ó, deixa eu ver se funciona assim, só para mostrar para ela. Ok. Pessoal, a minha tela não tá aparecendo porque eu tô acompanhando a mesma tela de vocês, tá? Eu tô fazendo junto com vocês e aí a gente tá seguindo aqui, ó, a da Rê, tá? Que é a tela de gabarito. Pronto. Deixa eu ver, era Tabata, né? Tabata. Você tá vendo aqui? A gente pode fazer dados, verificar se existem valores nulos, somar esses valores nulos por coluna e depois aplicar a soma, tá? Que a gente consegue saber a soma de para todas as colunas. Desse caso aqui é 0, porque nenhuma coluna possui NA. Se for diferente de 0, então pelo menos alguma coluna possui valores faltantes. E aí a gente consegue verificar por coluna qual delas tem, fazer algum filtro para verificar qual delas tem o valor faltante, né? Uhum. Deu para ver? A Ana Carolina perguntou sobre value counts. Pode usar também, viu? Ele conta certinho. Aí ele vai soltar até falando, ó, false, quantos falsos tiveram. Ok? Pessoal, eu tô acompanhando junto com vocês. Aqui na Rê são as respostas. Eu só tô falando... Vocês estão conseguindo acompanhar, né? A partir dessa parte aqui de valores duplicados. Sim, aí agora adicionou, tá vendo? A soma. Eu tô falando porque aqui já tem as respostas.
Aí eu tô falando porque eu tô preenchendo junto com vocês, tá? Tô ajudando a Rê nisso. Ai, peraí. Porque não compensa eu deixar a minha, porque aqui tá as respostas, aqui que tá o correto a ser seguido, tá? Eu só tô mostrando para vocês como fazer. É porque Falar assim, como que tá. a Ana, ela tá acompanhando no mesmo arquivo que vocês estão usando, que não tem as respostas. E o que ela tá Exato. fazendo é acompanhando junto com vocês. Entendeu? Então vamos lá. Vocês conseguiram fazer até aqui, até os dados duplicados? Exato. Aí você explica essa parte da variável dependente, eu vou acompanhando eles aqui. É melhor. Que aí essa parte está aqui no deles também. Tá, porque tu vai explicar a parte dos HTMLs, né? Uhum. Então é melhor tu compartilhar a tua tela na hora que tu for apresentar. Trocar as telas. Pode ser. Nessa hora é melhor. Nesse caso, sim. Tá, então vocês conseguiram até aqui, né? Os dados duplicados, somou, viu que não tem dados duplicados. Se foi zero, então é porque todo mundo é falso. Porque falso é igual a zero e true é igual a 1 quando a gente soma. Certo? Nesse caso, a gente não tem nenhuma linha duplicada. Certo, agora a gente vai verificar a nossa variável dependente, tá? E é a nossa variável de diagnóstico. Então, o que a gente tem? O que a gente precisa, na verdade, né? A gente precisa verificar coisas básicas. A gente precisa contar quantos casos benignos a gente tem, quantos casos malignos a gente tem, né? E a partir dessa contagem, a gente pode tirar algumas conclusões também, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Ana, eles têm essa linha aqui? Sim, eles têm que preencher, na verdade. Ah, não, essa aí tem. Eles têm, pode continuar. Vocês estão acompanhando? Sim, tudo certo. Pode rodar. Pessoal, roda aí também para ver como que vai ser. Pronto, então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu agrupei os meus dados de acordo com o diagnóstico e contei, certo? Então, ele retornou para mim a quantidade de benignos e a quantidade de malignos, certo? Nesse caso aqui, a gente tem mais casos positivos do que casos negativos. É isso, Tabata, a variável dependente são os nossos rótulos, que também podem ser chamados de label, né? Que é a nossa variável diagnóstico, que pode ser maligno ou benigno. E aí, mais para frente, a gente vai codificar em 0 e 1, tá? Que é igual como estava na nossa teoria. Então, por enquanto, a gente está como benigno e maligno, que é a forma como está no conjunto de dados. A gente precisa aprender a fazer essas alterações, né? Então, aqui a gente tem os casos, e a gente vê que tem mais casos benignos do que malignos, certo? Isso pode ser um problema, né? Em muitos casos. Porque se eu tenho mais benignos, o modelo pode tender a acertar mais os casos benignos, porque ele consegue ver mais casos dessa forma, né? Então, isso é conhecido como problema de desbalanceamento, que significa que as classes, elas não estão equilibradas, né? Tem uma classe que possui mais casos do que a outra. E a gente não vai entrar em possíveis soluções para esse problema, mas a gente deixou aqui o link para vocês podem pesquisar, para entender melhor sobre possíveis soluções para isso, né? Vocês conseguiram acompanhar aqui? Tudo certinho, pessoal? Tudo certinho. Qualquer coisa vocês avisem, tá? Certo, então aqui a gente vai fazer aquele gráfico que estava lá na apresentação, tá? Eu quero só mostrar para vocês que é o gráfico do ajuste, para a gente verificar o ajuste da função considerando nossos dados. Como a gente tem 30 variáveis, eu vou usar uma variável aqui, só mesmo a título de visualização. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa importar essa função label encoder. O que é que ela faz? Ela vai codificar os nossos dados em 0 e 1, tá? E mais na frente, a gente vai aplicar essa função para o conjunto de dados inteiro,
que é em outra etapa, né? Já quando a gente estiver se preparando para fazer o modelo. Então, aqui, por enquanto, a gente vai fazer só mesmo para aplicar na função e gerar o gráfico, tá? Essa parte aqui não tem no arquivo de vocês, tá? Porque eu não vou aprofundar muito, é só para vocês verem. Então, depois vocês vão acessar isso aqui quando vocês baixarem o notebook, no final, que eu vou passar o link para vocês, tá? Então, por enquanto, é só mesmo para vocês visualizarem que foi tudo feito aqui em Python. Certo. Agora, a gente vai entrar numa parte que vocês vão ter que preencher também, né, Ana? Ah, o legal que aí tá, dá para você mostrar para eles, tá o mercadinho. Aqui tá avisado. Agora eu consigo saber. Então tá, vamos ver. Visualização gráfica e medidas descritivas. Aqui a gente vai ver um pouquinho do que ela apresentou para vocês, que é a parte de estatística, né, para analisar, para calcular a medida. Então, a gente vai fazer isso para todas as variáveis, que é utilizando essa funçãozinha describe, tá? Então, vocês podem copiar aí, colocar. Do jeito dados, que tá. Isso, dados, pontos describe e o parênteses. Ô, Rê, sabe o que eu ia falar? Se você fechar esse índice, eu acho que melhora, viu? Isso, eu acho que ficou maior. Aí a gente explica bonitinho, ó. O count, ele tá contando quantas tem de cada uma dessas variáveis, a média dessas variáveis, do valor dessas variáveis. Aí aqui tem o desvio padrão, o mínimo, o máximo ali embaixo. E aí o legal disso aqui são os quartis também, para você entender como que tá estatisticamente organizados os seus dados, né? Como a Rayala mesmo apresentou na teoria. Isso é bem legal para você ter uma ideia da questão referente à normalização e padronização dos seus dados, viu? Caso tenha uma discrepância, né, Rê? Aí tem que ajustar isso. Vamos ver, por exemplo, a aplicação do que ela estava explicando. A gente vê essa variável aqui, tá? Não sei se vocês já conseguiram fazer esse describe, mas... Deu certo? Todos rodaram? Ninguém falou nada, então acho que deu certo. Então, a gente vai pegar essa variável aqui, tá? Esse smoothness mean. Se a gente ver a média dela é 53,4. Se a gente pegar a mediana, que mediana é um quartil 50%, olha só a diferença. É 8,3, né? Se a gente pegar o quartil 75, ele é 9,4, certo? O que significa esse 9,4? Significa que 75% dos dados estão abaixo desse valor. E aí, quando a gente olha para o máximo, que ele é 997, aí a gente consegue entender por que essa média é tão maior do que a mediana. Que foi exatamente o que aconteceu, o que a Ayala explicou para vocês, né? Que quando a gente tem valores discrepantes, a média é muito mais influenciada do que a mediana, né? E aí a gente vê que a mediana, ela tá abaixo ela entra aqui, né? Abaixo do quartil 75. Já a média não, a média é bem maior. Esse caso aqui é um caso prático do que a Ayala estava explicando para vocês. Que é quando a gente tem valores muito discrepantes, que ele acaba alterando muito as medidas que representam a variável, né? Que a média, ela é uma medida representativa, né? Então, a gente vê aqui que ela não está representando os dados, porque 25% dos dados são maiores do que 9,4. E isso está acontecendo exatamente porque existe um valor muito maior do que os outros. Uhum. Rê, uma observação interessante é que realmente aqui no notebook deles não está aparecendo o diagnóstico. O Describe não calculou o diagnóstico. Não sei explicar por quê. Mas não, é porque eu acho que aqui ele já está como 0 e 1, né? E tá. de vocês, ele ainda está como masculino e feminino. Sim, por isso, é verdade. Uhum. Ali já está rodado. Ele não consegue calcular para a variável categórica.
Isso. Bom, tá explicado. Não, Pessoal. Alessandra não sumiu, tá? A tua variável ainda tá lá. Ela só não vai aparecer aqui exatamente porque a gente não consegue calcular essas métricas para variáveis categóricas. No arquivo de vocês, a variável diagnóstico, ela ainda está como categórica feminino ou masculino. Ela ainda não foi alterada. Sim. Se vocês rodarem um dados.red, vocês vão verificar isso. Logo depois dá para vocês verem certinho. E não dá para aplicar as estatísticas dentro de dados categóricos. Legal. Falando aqui, dados.red. Isso. Isso, exato, dado. Ele ainda está como MP. A gente não consegue calcular medidas, essas métricas para variáveis qualitativas, né? Com a categoria. Exato. No meu caso aqui, elas já foram transformadas em 0 e 1. E aí é por isso que ele consegue calcular. Isso. Eu acho que é importante. É por causa dessa parte, né? Do codificação da variável binária, não é? Mas vai ter essa parte. Dá uma olhadinha no índice, no pré-processamento. É para ter nesse arquivo. Calma aí. Vamos conferir certinho. Tá aqui. Tá certo. Podemos continuar. Podemos. Certo, então esse aqui também vocês vão preencher. Também é uma aplicação do que a Alex explicou para vocês, que é utilizar gráficos de barra para analisar variáveis categóricas, né? Como no nosso caso a gente só tem a variável diagnóstico, então a minha ela já está codificada, né? Mas aqui, ela, apesar de ela estar codificada, ela não deixa de ser categórica, né? Eu só coloquei ela como 0 e 1, mas ela ainda é uma variável binária, variável qualitativa binária. Exatamente. E é legal mostrar a função, que aí aqui, ó, pessoal, tá chamando a função SNS, sabe? Que a gente chamou lá em cima, importou o Seaborn, né? Isso, o Seaborn. Todas as bibliotecas estão com apelidos, se vocês prestarem atenção, né? É só para facilitar na hora da gente construir as linhas, na hora de a gente rodar os comandos, né? Porque a gente não tem que escrever o nome da biblioteca, a gente só coloca o apelido. E aí, se você bota um apelido, você tem que usar esse apelido, senão ele não reconhece. Se vocês botarem aqui, ao invés de SNS, botarem Seaborn, que é o nome da biblioteca, ele não vai reconhecer, ó. O nome Seaborn não foi definido, porque a gente nomeou ele como SNS. E é uma biblioteca muito interessante, viu, pessoal, de vocês darem uma olhada, pesquisarem depois. Aqui a gente só está exemplificando um tipo, né, que é o Count Blocks, a tabela, o gráfico de frequência, mas existem várias outras visualizações nessa biblioteca e é muito legal. Verifica, Adriana, se não... Eu rodei aqui. Tá, eu acho que eu sei o que é que tá. Abaixa um pouquinho, Rê. Deixa eu só conferir o negócio. Isso, tá diferente porque tá o M e o B. Ainda não foi passado para 0 e 1. Aqui no dela... O label dela tá diferente, né? Isso, tá invertido também, porque o que é 1? O 1... não, peraí, ó. Tá invertido os dados. O 0 você colocou como maligno? Não, o 0 é benigno. Ele não tem câncer. Então tá certo, só mudou as cores, pessoal. Podem ficar tranquilos. Aqui no nosso tá assim. O maligno, ele tá de azul. E o benigno tá de laranja. Ele tá invertido. Mas tá certo o tamanho da barra? Sim, tá certo o tamanho da barra. Ele só tá invertido. Não, também. Por isso que eu tô te perguntando. As cores não importam. Exatamente, pessoal. Só tem que conferir a quantidade. Se estiver batendo, o 0, no nosso caso, é benigno. É 0 porque ele não possui o câncer. E é 1 é maligno, porque foi positivo para o câncer de mama.
Isso, pessoal, muito bem. Só para mostrar. Agora eu fiquei em choque, também achei que estava invertido. Calma que a gente já vai mostrar. A Adriana está perguntando, mas onde vocês colocaram esses labels? Ah, tá. O de 0 e 1, né? É isso que ela tá perguntando? Acho que sim, é isso, Adriana? Confirma pra gente no chat. Se for isso, no arquivo de vocês vai ter ensinando como fazer a codificação. Bom, muito bem. Acho que a gente pode ir para o próximo. O seu M tá menor? Então, é porque o M tem que ser menor mesmo. Não, pera. É, tá certo. O 1 é o maligno. É o M. Aí, o 0 é o B. O B tem que ficar maior. Só tá invertido assim.